Queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião e eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 38 até o 41, a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele voltou para Gilgal e havia fome naquela terra. E quando os discípulos dos profetas, eles estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas, e ele achou uma trepadeira silvestre, e colhendo os frutos, ele encheu a sua capa com eles. Voltou para sua casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozido, eles gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam-me a farinha. E ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Uau! Havia uma fome em Gilgal. Uma fome estava lastrada naquela terra. Era um tempo de necessidade da provisão de Deus. Dias difíceis que eles estavam vivendo. Dias que o Senhor estava provando a fé daqueles jovens. A fé que o Senhor diz lá em Judas, no capítulo 1, no versículo 3. Ele diz que uma fé que Deus nos deu de uma vez por todas aos santos. Então eu não preciso fazer nada para ter essa fé. Ela foi me dada gratuitamente. Você não precisa fazer nada, querido. Ela foi te dada gratuitamente. Mas deixa eu dizer algo nessa manhã. Eu e você, nós iremos precisar fazer algo para não perdê-la. Porque todos os dias, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar investir tudo contra a nossa vida para que nós percamos a nossa fé em Deus e tiramos os olhos dele. O Senhor nos dá alguns conselhos aqui que eu queria liberar ao teu coração. 6 conselhos. O primeiro é: permaneça no lugar que Deus te colocou. Que Deus te colocou. Gilgal, para esses jovens, era o lugar do propósito de Deus. Gilgal, para esses jovens, era o centro da vontade de Deus. Mesmo diante da circunstância, eles não saíram, eles permaneceram em Gilgal. E o Senhor está nos dando um conselho nessa manhã. Não importa a situação que você possa estar vivendo, creia, tem lugares que Deus nos colocou e Ele só está trabalhando, mas vai chegar o tempo que o favor dele virá sobre nossas vidas. O segundo conselho: busque a orientação de Deus. Os discípulos estavam assentados, ouvindo a instrução e o ensino do profeta Eliseu. Era um tempo de crise, mas eles estavam juntos. Uau! Terceiro conselho: acredite na provisão de Deus. Eliseu diz: põe a panela no fogo e não uma panela qualquer, põe uma panela grande. Porque a provisão que Deus vai fazer na sua vida não será pequena, queridos, será grande. E quanto maior a luta, preste atenção, quanto maior a luta, maior será a bênção de Deus na sua vida. Quarto conselho: não tome decisões precipitadas. Eliseu deu uma ordem ao seu moço, mas quem sai correndo para ir buscar ervas é um dos filhos dos profetas. Era uma outra pessoa. Sabe, ele tomou uma decisão precipitada. Ele foi procurar comida e o erro desse jovem foi a impaciência. O erro desse jovem é como o erro de muitos de nós, a imaturidade. O erro desse jovem foi a imprudência, tomando decisões precipitadas. Quinto conselho: identifique
aquilo que está te envenenando. Tem pessoas que estão sendo envenenadas por circunstâncias, por palavras, por situações que sobrevieram sobre a sua vida. Sobrevieram sobre você, te feriu, te machucou. E com isso elas não conseguem enxergar e tirar esse veneno. Nessa manhã, o Senhor está dizendo: eu tenho o Espírito Santo, que é o teu ajudador, e Ele vai revelar a você aquilo que está te paralisando, te envenenando. Sexto e último, coloque a farinha. Farinha vem do trigo. João 12:24 diz: se o grão do trigo ele caindo na terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Essa é a obra de Jesus em nossas vidas. Então, nessa manhã, o conselho da parte de Deus: coloque Jesus aonde está trazendo morte na sua vida. Foi uma palavra? Foi uma situação? Foi uma rejeição? Foi algo que te feriu, que te machucou? É algo que tem tirado a tua paz? Então coloque Jesus. Coloque Jesus. Coloque Jesus nesse lugar que tem tentado te envenenar. E tenha a convicção que o Senhor é poderoso para mudar todo o cenário na sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e Ele te dê a paz.